Hoje, o pão de queijo é um dos alimentos mais reconhecidos do Brasil. Pequeno, dourado e macio por dentro, ele aparece em padarias, cafeterias, mercados e cafés da manhã por todo o país. É comum encontrá-lo em aeroportos, restaurantes e até em cafeterias brasileiras espalhadas pelo mundo. Mas, apesar de parecer uma receita simples, a história do pão de queijo é muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Para entender de onde ele veio, precisamos voltar muitos séculos antes do nome pão de queijo existir. Muito antes da colonização portuguesa, os povos indígenas que habitavam o território que hoje chamamos de Brasil já dominavam um ingrediente essencial para essa história: a mandioca. A mandioca era muito mais do que um alimento básico. Ela era um verdadeiro pilar da alimentação indígena. A planta podia ser cultivada em diferentes tipos de solo, resistia a condições difíceis e produzia uma raiz extremamente nutritiva. Mas a mandioca também tinha um desafio. Algumas variedades da planta são naturalmente tóxicas quando consumidas cruas. Por isso, os povos indígenas desenvolveram técnicas complexas de processamento para transformar a raiz em alimentos seguros. Entre essas técnicas estava a produção de farinha e de um amido muito fino, conhecido hoje como polvilho. Esse polvilho, resultado da extração e decantação do amido da mandioca, era extremamente versátil. Ele podia ser usado para criar massas, bolos, biscoitos e preparações que, quando aquecidas, ganhavam uma textura elástica e leve. Séculos depois, esse ingrediente se tornaria o coração do pão de queijo. No século XVI, com a chegada dos portugueses ao Brasil, novos ingredientes e técnicas culinárias começaram a se misturar com as tradições locais. Mas foi especialmente no interior da colônia que essas misturas culturais criaram novas receitas. E nenhuma região teve um papel tão importante nessa história quanto Minas Gerais. No século XVIII, Minas Gerais viveu o auge do chamado ciclo do ouro. A descoberta de grandes reservas de ouro na região atraiu milhares de pessoas. Colonos portugueses, comerciantes, aventureiros e trabalhadores migraram para o interior em busca de riqueza. Cidades e vilas surgiram rapidamente. Mas apesar da riqueza que circulava na região, existia um problema logístico importante: o acesso a alimentos europeus. A farinha de trigo, base do pão tradicional europeu, precisava ser importada de Portugal ou de outras regiões da colônia. O transporte era difícil, lento e caro. Muitas vezes o trigo chegava deteriorado após longas viagens marítimas e terrestres. Isso significava que o pão tradicional era raro e caro em muitas áreas do interior brasileiro. Diante dessa dificuldade, as cozinhas coloniais começaram a adaptar receitas utilizando ingredientes locais. E um desses ingredientes era justamente o polvilho. Nas fazendas e casas do interior mineiro, cozinheiras começaram a experimentar massas feitas com polvilho no lugar da farinha de trigo. Essas cozinhas eram espaços de intensa criatividade culinária. Muitas das pessoas responsáveis por essas preparações eram mulheres negras escravizadas, que traziam conhecimentos culinários próprios e adaptavam receitas com os ingredientes disponíveis. Misturando polvilho com gordura animal, água ou leite, elas criavam pequenas massas que eram assadas em fornos a lenha. Quando aquecidas, essas massas inflavam levemente, criando pequenos pães leves e aerados. Esses primeiros pães de polvilho eram simples. Na maioria das vezes, não levavam queijo. Eram bolinhos feitos para acompanhar o café ou para servir como alimento rápido no começo do dia. Com o passar do tempo, porém, outro ingrediente importante entrou na história: o queijo. Minas Gerais também se tornou uma região de forte produção leiteira. Nas fazendas do interior, o leite era abundante e frequentemente transformado em queijo para conservação. O chamado queijo Minas, produzido artesanalmente, era um alimento comum nas propriedades rurais.
Quando pedaços de queijo começaram a ser adicionados às massas de polvilho, algo novo aconteceu. Durante o cozimento, o queijo derretia e se misturava à massa, criando uma textura macia e um sabor muito mais intenso. A gordura do queijo também ajudava a criar uma crosta dourada no exterior. O resultado era uma preparação simples, mas extremamente saborosa. A combinação de polvilho, ovos, leite e queijo criou algo único. Diferente do pão tradicional europeu. Diferente dos biscoitos indígenas de mandioca. Era uma nova receita, nascida da mistura de culturas que formaram o Brasil. Durante muito tempo, porém, essa preparação ainda não tinha o nome que conhecemos hoje. Era apenas um tipo de biscoito ou pão feito nas cozinhas rurais de Minas Gerais. Somente no início do século XX, o termo pão de queijo começou a aparecer com mais frequência. Com o crescimento das cidades mineiras e o desenvolvimento das padarias, a receita começou a se espalhar. Inicialmente, ela se popularizou dentro do próprio estado. Depois, começou a viajar. Na segunda metade do século XX, especialmente a partir das décadas de 1950 e 1960, o pão de queijo começou a ganhar fama em outras regiões do Brasil. Padarias e lanchonetes começaram a adotá-lo como opção para o café da manhã e para o lanche da tarde. Sua popularidade cresceu rapidamente por alguns motivos simples. Ele era fácil de preparar, utilizava ingredientes relativamente acessíveis e tinha uma textura muito diferente de qualquer outro tipo de pão. Crocante por fora, macio por dentro, com um sabor marcante de queijo. Com o tempo, surgiram também versões industrializadas. A partir dos anos 1980, empresas começaram a produzir pão de queijo congelado, permitindo que ele fosse assado rapidamente em padarias, restaurantes e até em casa. Isso ajudou a espalhar ainda mais a receita pelo país. Hoje, o pão de queijo é considerado um dos maiores símbolos da culinária mineira, mas também se tornou um símbolo da culinária brasileira como um todo. Ele representa algo maior do que apenas uma receita. Representa o encontro de três tradições alimentares diferentes: a mandioca cultivada e processada pelos povos indígenas, as técnicas culinárias trazidas pelos colonizadores portugueses e a criatividade das cozinhas coloniais, muitas vezes lideradas por pessoas escravizadas que adaptaram ingredientes e criaram novas preparações. Essa mistura cultural deu origem a uma das receitas mais duradouras do Brasil. Hoje, séculos depois de sua criação, o pão de queijo continua presente em milhões de mesas, seja no café da manhã, no lanche da tarde, ou como um simples prazer gastronômico. Pequeno, simples e feito com poucos ingredientes, ele carrega dentro de si uma longa história. Uma história que começa com a mandioca, passa pelas cozinhas coloniais e chega até os dias de hoje como um dos sabores mais reconhecidos do Brasil.